Meu nome é Pedro Gonçalves. Nesse vídeo eu vou apresentar a solução que o grupo encontrou para simular os sensores ultrassônicos do carro. O bloco responsável pelos sensores ultrassônicos tem como principal função coletar as informações do ambiente em que o robô está inserido. Assim, o robô pode se locomover reconhecendo os obstáculos que estão em seu caminho e tomar as decisões sobre as ações com base nesse reconhecimento. Esse bloco, na prática, foi subdividido em outros três blocos, sendo eles o gerador trigger, o calcula distância e o bloco para simulação, o bloco simula distância. O bloco gerador trigger tem como função simular a onda trigger o mais próximo possível da que é gerada pelo sensor HC SR04. Esse bloco recebe como entrada o clock e o reset do sistema. Aqui para essa aplicação foi utilizado como peça-chave o componente One-Shot Timer, onde um cálculo feito pelo próprio componente pode-se calcular 5 milhões de pulsos de clock para que se tenha o pulso trigger a cada 100 milissegundos. Isso baseando-se na frequência da FPGA, que é de 50 MHz. Na segunda metade do bloco, para que se tenha a largura de 10 microsegundos na onda, foram utilizados um contador de 8 bits e um comparador. Esse comparador compara o valor contado pelo contador com uma constante. Essa constante é a convenção escolhida para a largura do pulso trigger, ou seja, ela limita o contador de forma que a onda trigger tenha, nesse caso, aproximadamente os 10 microsegundos, que é semelhante ao que tem no sensor real. Já o segundo bloco, o bloco calcula a distância, ele recebe como entrada os bits referentes ao clock, ao trigger que foi gerado no bloco anterior e o eco do respectivo sensor. Nesse caso foram implementados dois detectores de borda de descida, um para o trigger e outro para o sinal eco. Assim, sempre que uma descida da onda trigger for detectada, se inicia a contagem da largura do eco, semelhante ao que acontece no sensor real. Nesse bloco, no caso, essa largura do eco é proporcional à distância do obstáculo que o sensor detectou. Quando a descida da onda eco é detectada, o contador interrompe a contagem e retorna a distância para a saída, fazendo com que o sistema possa reagir a essa distância até que uma próxima distância seja inserida no mesmo. Por convenção e para melhor simular o sistema, cada pulso contado equivale a 1 centímetro de distância. Foram utilizados aqui um contador de 8 bits, que conta essa largura do pulso eco, e um registrador pipo. Esse, digamos que na prática, ele segura a saída do sistema até que uma próxima distância de fato seja medida. E assim o sistema pode reagir a uma distância real e não a valores aleatórios. Para termos de teste e melhor visualização dos blocos anteriores que foram apresentados, aqui a gente tem três blocos calcula a distância, que são, na verdade, os blocos que manipulam o eco, recebem essa manipulação e passam para o sistema uma distância, nesse caso em hexadecimal. A gente tem uma aplicação de cálculo de distância para cada sensor ultrassônico e um gerador trigger comum entre para todos os sensores. Aqui na simulação do DIDS, pode-se ver aqui a frequência do trigger sendo gerada e proporcional à frequência desse clock. E sempre que eu tiver uma descida do eco, a gente pode ver que uma distância é passada para a saída desse sistema. Na prática, nessa simulação ficaria muito difícil de fazer com que as distâncias que fossem passadas nas saídas aqui
fossem de fato as distâncias que eram necessárias para que as outras funcionalidades uh, fossem apresentadas. Por quê? Sempre que eu tenho a manipulação de cada eco aqui, eu tenho distâncias que praticamente é impossível de controlar, elas são aleatórias. Eu não sei, eu não consigo, na verdade, ter o timing certo aqui para isso. Porém, no diagrama temporal, a gente pode ver essas distâncias sendo calculadas de forma correta e proporcional à largura de cada pulso eco. Aqui a gente pode ver que a distância 1, que seria a largura do pino eco 1, a gente pode ver que ela é a mais larga, portanto, a maior distância passada para o sistema. Aqui, de novo, a gente pode ver a proporcionalidade correta das distâncias que foram geradas. O que acontece aqui? Eu tenho um eco que, na prática, ele se mantém em nível alto a cada subida do trigger. E sempre que esse trigger desce, o sistema reinicia, na verdade, a contagem da largura desse eco. E essa contagem é proporcional, obviamente, à distância que o sensor detectou o obstáculo. Sempre que o trigger descer aqui, a gente está disposto à próxima descida do eco passar uma distância na saída do sistema. Pode-se observar aqui que isso acontece de maneira correta. Aqui no último caso aqui, a gente desceu o trigger e a gente tem a maior distância lá no sensor 2, no caso. E de fato ela está sendo posta aqui na saída do sistema. A fim de contornar o problema de que, como os pinos do eco são manipulados manualmente, nesse caso, no DITS, essas manipulações dos sinais acabam gerando distâncias aleatórias que são insuficientes para demonstrar as demais funcionalidades do sistema. Então foi criado o bloco simula distância. Esse bloco é composto basicamente por 3 memórias ROM, onde distâncias chaves do sistema predispostas foram inseridas. Ele tem como objetivo demonstrar todas as combinações possíveis de leitura nos sensores, bem como as funcionalidades do sistema como um todo reagindo a essas combinações e demonstrando de forma mais didática a aplicação de cada funcionalidade do robô. Aqui o sistema tem os contadores de varredura e tem bits que controlam, na verdade simulando leituras de distâncias. Então, a cada clique desses bits, a cada descida de cada bit desse, a próxima distância que está inserida aqui nessas memórias é passada na saída. E assim o sistema pode reagir e a simulação pode ser feita de uma forma muito mais didática.